Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudalan de Castro e o que levou o empresário sergipano a tirar sua vida. Bem, meus amigos, hoje realmente, e posso dizer por passagem que talvez é a primeira coisa que eu escuto, eu ouvi falar, não é? Já tinha lido em alguns livros na depressão, né, que aconteceu nos Estados Unidos, né? Quando a bolsa quebrou, muitos empresários cometeram suicídio. O Brasil também teve alguns problemas, passou por situações um pouco parecidas, talvez houve, não sei direito, não pesquisei entre a década de 20, 30, 40 e 50, mas desde que iniciou a redemocratização, não é? Que eu nunca tinha ouvido falar de uma forma que aconteceu hoje, de um empresário cometer suicídio na frente de representantes do governo, um governador e um ministro de Bolsonaro. Então, o empresário que tirou sua vida, o nome dele é Sadi Paulo Gastiel Gitz. Ele tinha uma indústria de cerâmica, né? E muitas pessoas próximas dele disseram que o suicídio veio por questões da sua própria empresa, praticamente passar por situações de dificuldade e possivelmente uma falência, e outras questões que envolveram diretamente o governo, tanto de Sergipe quanto o governo federal. Isso ocorreu num evento, no Simpósio de Oportunidades, novo cenário da cadeia do gás natural em Sergipe. E estava presente lá no evento o governador do estado, Belivaldo Chagas, do PSD, e o ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque. E aí, os amigos, né, comunicaram, e o próprio também empresário que cometeu o suicídio falava: nenhuma empresa ou empresário tem satisfação em hibernar, mudar ou recolocar a humanidade, mas as condições operacionais só existem se houver uma política real de fomento à atividade produtiva, acrescentou a empresa, então comandada por Gitz. Ou seja, meus amigos, isso foi um recado porque realmente as empresas brasileiras estão passando por uma dificuldade gigantesca. Estamos no 7º mês do ano e para quem é dono de empresa, para quem tem CNPJ, no meu caso, como eu tenho CNPJ também, não é fácil você manter gastos se o governo não consegue realmente te proporcionar um crescimento ou uma ajuda. Então é muito complicado hoje para o empreendedor, o micro, o pequeno, o médio empresário. Até as grandes empresas estão sentindo, imagine os demais que não têm o porte de uma grande empresa. E um amigo próximo do empresário falou que os problemas financeiros que a empresa enfrentava, né, foi um também dos motivos que agravou. Fora também o aumento do preço do gás natural, que também fez com que sua empresa tivesse esse gasto e essas dívidas ao ponto de hibernar. Então um amigo disse que essa morte dele foi praticamente um ato de protesto com um grande finale, para que o governo possa realmente ver as condições das empresas brasileiras. Então é o seguinte, o Brasil, junto com o Paraguai, Argentina e Uruguai, fecharam um grande acordo, o Mercosul com a União Europeia. Os próprios integrantes do governo não sabem nem do que realmente se trata. Não sabe. Vai pensar que o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, Tereza Cristina e outros naquele núcleo, não sabe. Não sabe por quê? Porque são pessoas de uma área ideológica, vindo de Olavo de Carvalho, na qual eles acreditam que a Terra é plana e o Sol gira ao redor da Terra. Então, esse tipo de pessoas é muito difícil a gente falar sobre estratégia, protecionismo e ganhos de mercado. Este acordo, existe ele vários trâmites que precisa
digamos, ser alinhado para que possa realmente valer. Primeiro, nós temos aí a situação complicada da nossa floresta amazônica, na qual hoje teve reportagem, foi exclusiva também no Jornal Nacional, sobre o grande desmatamento, e em uma fala que Bolsonaro, talvez querendo ganhar a curtida dos seus seguidores, que convidou Macron e Angela Merkel para sobrevoar, né, Manaus até Boa Vista. Se encontrasse 1 quilômetro de desmatamento, ele concordaria. É tanto que ele nem quis colocar o cargo dele, porque sabe que isso ele iria perder. E a área mostrou que o maior desmatamento está entre esse trecho, não é? Ou seja, Boa Vista e Manaus. Outra, as empresas brasileiras talvez não estejam preparadas. E quando eu falo empresas brasileiras, não estou me referindo às grandes empresas, às grandes corporações, mas a pequena, a médio, a micro, né? De enfrentar produtos europeus. Nesses dias eu estava lendo aí um documentário, e os produtores de vinho no Rio Grande do Sul muito preocupados com o acordo do Mercosul por causa da entrada do vinho europeu. E todo mundo sabe que os vinhos europeus são excelentíssimos. Então o brasileiro vai ter que reajustar, e aquele vinho... Já tomou, amor? Já, o Porto, tem os dois tipos de vinho alemão que eu me esqueci aí também, mais uns vinhos italianos. Rapaz, eu não sou muito fã de vinho não, mas de vez em quando eu compro um lá porque eu acho muito chique o nome e realmente o sabor é diferente, Stephanie. Adoro. Faz bem pro coração, sabia? É diferente o sabor. Eu comprei por curiosidade. Porque você toma o vinho brasileiro, tem vinhos bons, mas parece que lá o pessoal realmente trata muito bem, né? Ajuda na corrente sanguínea. É. É bom. E não, mas a preocupação, se fosse os vinhos, a gente estaria até mais ou menos despreocupado. O problema é que nós vamos ter muita coisa que vai prejudicar as pequenas empresas, micros e médios. Até que essas empresas possam se estruturar e equiparar com as empresas europeias, muito empresário vai sucumbir, muita empresa vai falir. Meu amigo, você tira, você vai deixar de comprar. Tomara que eles não se suicidem, né? Não, eu acho que não vai acontecer não. Mas você vai deixar de comprar, sei lá, uma camisa, uma calça, uma blusa, um notebook, um celular, qualquer coisa de boa qualidade, que é produto vindo da Europa, passado por todo padrão de qualidade, bem mais em conta, às vezes até pela metade do preço do que um produto brasileiro. Não, você não vai, porque você quer ganhar em cima daquilo, você quer economizar. Então, além disso, né, pode ocorrer esse possível desencanto dos brasileiros em relação a esse acordo. Bom, para piorar nossa situação, é preciso que nenhuma cláusula seja quebrada. E não vamos ter eleição na Argentina. E Maurício Macri não está lá na grande coisa não. E é provavelmente Cristina Kirchner. Aí o tamanho do problema que vai ter. Porque as ideias dela não batem com as ideias de Bolsonaro, mesmo ela sendo vice. E outras questões que também falta de planejamento e conhecimento de política econômica e geopolítica que o Brasil não tem devido a esse ministério aí, que é uma graça, né? Então, ou seja, o Brasil, não estou vendo algo que possa realmente confortar o empresário ou deixar sua preocupação. E aí você, em vez de ficar sensibilizado com uma morte dessa, que é uma morte que deixa as pessoas perplexas, com suicídio em frente de autoridades, né, no governador e no ministro, o maluco beleza, o chamado Tonho da Lua, né, assim o professor Vila chamou, o Carlos Bolsonaro, ele diz assim, ó: mais uma falha na segurança, seria bom a segurança do presidente ficar mais atenta, escreveu sem lamentar a morte do empresário. Cara, vai entender essa criatura, entendeu? Carlos Bolsonaro, você tem problema, alguém tem que internar esse cara. Bom, o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, usou as redes sociais para comentar o suicídio de um empresário em evento com o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, nesta quinta-feira. E ele não foi muito humano. Daí você tira como esse tipo de pessoas nos preocupa, entendeu? A instituição responsável pela segurança do presidente é o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, na qual o ministro Augusto Heleno foi fortemente criticado por Carlos Bolsonaro. Vocês têm que entender o quanto é nocivo Carlos Bolsonaro e o quanto desequilibrado é o pai dele,
Jair Messias Bolsonaro. Então, provavelmente eu nem queria que isso acontecesse, mas se esses caras não tomar, né, ou seja, posição certa, se o Bolsonaro não começar a trabalhar para o Brasil, vai ter muito suicídio aí. Isso é a verdade. E já tem meia dúzia aí de gente doida acompanhando as ideias de Carlos Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, de Messias Bolsonaro. Você já prestou atenção que essa família tem problemas mentais? Não batem bem nas faculdades mentais. Não batem. E aí, tem cada doido que queria um presidente para chamar de seu, né? Depois pronto, os doidos no Brasil acharam Bolsonaro aquilo que ele sempre queria. Um presidente para chamar de seu. Pronto, tá aí. Esse é o motivo. Porque eu não acredito que numa economia totalmente desastrosa que nós temos, uma reforma da Previdência aí que foi cortada várias coisas que não entrou e que não vai gerar grandes resultados, provavelmente não será nenhum tri, assim como queria Paulo Guedes para economizar. Um acordo totalmente sem um sentido real, esse Mercosul com a União Europeia. Entendeu? Duas grandes incertezas de eleições, a do Donald Trump nos Estados Unidos, que vem desse ano aqui de Maurício Macri na Argentina. Você está entendendo como é que está a situação no nosso país? Não, mas o Bolsonaro ele gosta de brincar de presidente, porque aqui esse país é o país dos avessos. Você me fala, aqui é o país dos avessos. Aqui é o país dos avessos. Infelizmente é. Então, como Carlos Bolsonaro não se sensibilizou com a morte desse empresário, o Sadi Paulo Castiel Gitz, eu quero me solidarizar a família todinha, dar meus pêsames pela trágica morte desse empresário cidadão que estava lutando aí para poder manter seus negócios. Não é fácil. Se para uma pessoa que era rica e depois ver suas empresas quebrar, seu patrimônio ir embora, ficou numa situação dessa, imagine um pobre trabalhador desempregado, há mais de ano, com filhos pequenos em casa, com aluguel atrasado. Meu amigo, essas pessoas são guerreiras e essas pessoas que precisam realmente que o presidente possa trabalhar por elas, porque elas precisam. No mais, galera, eu me despeço por aqui. Valeu, um abraço.